Olá, nesse vídeo eu vou apresentar um modelo de análise gerencial de custos para você que está envolvido na decisão de identificar custos para tomar decisões do tipo melhorar um custo, aperfeiçoar um processo, né, reduzir custos. Quando a gente fala custos aqui, estamos falando de forma ampla, então é custos e despesas. E aí a classificação que a gente vai trabalhar são custos estruturais, custos transacionais e custos discricionários, aqui entre aspas, porque a gente faz uma adaptação desse conceito, e os chamados custos estratégicos. Então, começando com os custos estruturais, né? E lembrando que modelo é sempre uma simplificação da realidade e, portanto, a gente sugere que você faça essa separação, use um Excel, né? E tente fazer a classificação usando esse modelo. Bom, custos estruturais, então, eles são aqueles decorrentes de decisões de investimentos feitas no passado, né? Então, eles estão relacionados com a escolha do processo produtivo, por exemplo, o tamanho da planta da sua indústria, a tecnologia que você optou em utilizar, né? E a complexidade. Então, esses custos estruturais, eles são estruturais porque a gente são mais de difícil alteração, né? Então, exemplos de custos estruturais: a depreciação que está ligada à decisão de investimento, a energia elétrica, né, que você usa para iluminar, por exemplo, uma planta, né, alguns gastos de ocupação e utilidades, IPTU, né, seguros de planta, dentre outros custos estruturais. Então, a ideia dos custos estruturais é que a possibilidade de alteração é muito pequena, porque na verdade eles foram feitos por decisões lá do passado. Então essas decisões são escolhas mais permanentes, né? Então ou você faz um novo investimento ou você faz um desinvestimento né? E eventualmente alguma tecnologia mais inovadora, mais disruptiva, que possa diminuir de fato, né, alterar esses custos estruturais, por exemplo, com, sei lá, imagina aqui um custo de monitorar uma planta e que você use uma tecnologia inovadora e com isso você possa ter uma alteração no custo atual. As ferramentas então seria o VPL, né, análise de projeto e investimentos, que deveria ter um envolvimento muito da área de custos, e o custeio pelo ciclo de vida, né? Também pode falar o Total Cost Ownership, quer dizer, o custo total de propriedade. E o fundamento aqui é o livro do professores Shanky Govindarajan, que é a Gestão Estratégica de Custos, também tem uma versão em português. O segundo tipo de custos são chamados custos transacionais, né? Então, custos transacionais decorrem do volume de transações. Muitas vezes esse volume de transações estão relacionadas com o próprio nível de atividade da empresa, quer dizer, o volume de vendas, né? E aí, então a todas aquelas transações ligadas a vender, cobrar, a comprar, produzir, né? Relacionamento, né? E esses custos transacionais, então, eles é o que a gente chama lá do ABC, né? O Activity Based Costing é a ferramenta que você usa para analisar esses custos. E então eles são recursos, por exemplo, consumidos pelas atividades, com produção, controle de qualidade, né? Recebimento de mercadorias, relacionamento com fornecedores, desenvolvimento, atendimento a clientes, relacionamento com canais, prestação de serviços a funcionários, né? Então esses são os custos transacionais. Há uma possibilidade de alteração, de fato a gente acha que ela é moderada e que requer uma revisão de processos, que eu acho que é necessária sempre, e também uma revisão dos níveis de serviços que você combinou com clientes e fornecedores. Por quê? Porque o nível de serviço que você combinou é que origina a transação, a atividade. E aí a atividade requer uma pessoa, uma utilização de equipamento, né, um prestador de serviço.
E as ferramentas, então a gente falou ABC, análise de lucratividade de clientes, né? E as ferramentas mais operacionais, que é análise de valor e análise de processo. O fundamento, então, é o ABC do livro dos professores Kaplan e Cooper. O terceiro custo, a gente está chamando aqui de discricionário, entre aspas, tomando uma liberdade de adaptar do conceito de custos discricionários dos livros textos de contabilidade. Por exemplo, o livro do Gerson, Norin e Brewer, né? Que são um livro muito bom. Aqui faltou a contabilidade gerencial, né? Então a ideia aqui dos custos discricionários, porque eles decorrem de escolhas, né? E o que a gente classifica é que é uma escolha em relação a padrão de exigência, né? Ou seja, eu consigo, por exemplo, viajar, né? E aí chegar no objetivo, no lugar que eu preciso, mas eu posso viajar numa categoria executiva ou numa categoria econômica. Portanto, há uma discricionariedade nessa escolha, né? Então, nesse sentido que a gente chama de custo discricionário. Por exemplo, eu posso me hospedar num hotel, né? Tem várias possibilidades, de fato eu consigo me hospedar em qualquer um deles, né? Lógico que alguns com mais, vamos dizer assim, conforto, outros com mais sofrência, né? Sofrimento. Então, são esse tipo de coisas, materiais gráficos, a qualidade do material gráfico, né? A alimentação. Então, de fato, é olhar um pouco aquelas linhas de despesas com vendas gerais e administrativas e, eventualmente, custos indiretos que possam ser passíveis de gestão, né? E então esses são os custos discricionários. Há uma possibilidade de alteração, né? Porque o impacto no desempenho é pequeno, né? Então, e a ferramenta que as pessoas, as empresas usam é o orçamento base zero, que faz toda uma revisão, e o gerenciamento matricial de despesa, que é onde você consegue capturar o gasto por unidade, o custo unitário por pessoa, por metro quadrado, e com isso você consegue ver discrepâncias entre padrões de gastos entre as unidades de negócio ou departamentos da sua empresa. O último custo aqui é o chamado custo estratégico, né? Que é aquela ideia de Stratex, né? Que é o que vem lá do Kaplan e Norton da execução premium. De fato, os custos estratégicos são decorrentes de prioridades estratégicas e da proposta de valor da empresa. Por exemplo, se a empresa é focada em inovação, ela precisa gastar em pesquisa e desenvolvimento. Se ela é por diferenciação, ela tem que então manter sempre uma estratégia de um gasto com brand, com marketing ligado a brand. Se ela precisa de pessoas, né, capital humano, capital intelectual, então precisa investir em pessoas, formação, né? Inovação, evidentemente, dentre outros aspectos. Quer dizer, a ideia do custo estratégico é que você pode ter uma alteração, mas o cuidado é o impacto no longo prazo. Então, de fato, dá para fazer, mas corre-se o risco de lá na frente você sofrer as consequências, né? Ou seja, tem um impacto positivo no curto prazo ao reduzir esse tipo de custo, mas lá na frente a empresa pode padecer por alguma outra problema. E as ferramentas, o Balance Scorecard e o planejamento estratégico. Era isso então o que eu tinha para falar sobre esse vídeo. Espero que essa tipologia aqui possa ser útil para você fazer uma análise dos custos que a sua empresa tem, né? Antes de cortar custos é necessário, né, a gente sugere que se faça essa classificação entre custos estruturais, transacionais, discricionários e estratégicos. Espero que você tenha uma boa decisão pensando no curto e no longo prazo usando esse modelo. Obrigado e até uma próxima.